Olá a todos e bem-vindos ao primeiro Sempre Conceitos à Mesa. Aqui neste espaço pegamos em ideias que ouvimos todos os dias e tentamos perceber o que é verdade e o que precisa ser explicado. Hoje falamos de avicultura e temos connosco Pedro Ribeiro, secretário-geral da ANCAV. Muito bom dia, Margarida. Bom dia, muito obrigada por estar aqui connosco. Antes de começarmos pelos preconceitos, eu gostava de começar pelo básico. Gostava que o Pedro me explicasse um bocadinho o que é a avicultura. Bom dia, muito obrigado. A avicultura é a atividade de criação de aves. Aves para consumo humano, para utilização humana, ou podem ser ornamentais. No meu caso, portanto, a nossa atividade é a criação de aves para utilização humana, que neste momento é a principal fonte de proteína no mundo, para a alimentação da humanidade. É, a nível mundial, é a carne mais consumida em todo o mundo e desde 2020 também em Portugal. No caso dos ovos, é também uma das principais e mais sustentáveis fontes de proteína que a humanidade dispõe. Muito obrigada. Passando já ao primeiro preconceito, há uma ideia que infelizmente ouvimos muitas vezes, que é que a produção intensiva é muito pior para o ambiente do que a produção extensiva. É uma ideia completamente errada. Aliás, a própria definição de intensiva, como eu vou tentar explicar brevemente, reside nesse fator de sustentabilidade. A produção extensiva tem, obviamente, as suas vantagens. É uma produção que permite utilizar áreas naturais, portanto, com maior naturalidade, os animais são criados. Simplesmente, isso implica muitos riscos. Riscos sanitários, riscos de predadores, riscos de até, por vezes, isso, e é um erro que muitas vezes é feito, não basta ser extensivo, tem que ser extensivo, feito de forma sustentável, ou seja, sem sobrepastoreio, para não prejudicar a biodiversidade, a regeneração da paisagem natural, etc. A agricultura intensiva surge porquê? Porque há um problema, é que a agricultura extensiva não pode dar resposta à crescente procura do mundo. E a questão não é, também muitas vezes, aquilo que nós dizemos do sobreconsumismo, que isso é obviamente um problema, muitas vezes nós consumimos demais, isso é outra conversa, mas é um problema que a nossa população está a aumentar. Nós, neste momento, somos 8 mil milhões, provavelmente daqui a 30 anos teremos 10 mil milhões, e, obviamente, cada vez há mais gente a viver em cidades, as pessoas não podem produzir o seu próprio alimento, como acontecia há uns séculos atrás na humanidade, para a maioria da humanidade, e, portanto, é preciso alguém que produza para abastecer os meios urbanos, as pessoas que vivem nas cidades, e, portanto, é daí que surge a agricultura intensiva. E porquê intensiva? Porque permite justamente produzir mais com menos. Okay. É essa a definição do intensivo. Então, quando queremos avaliar o impacto ambiental, o que é que o Pedro, para onde é que nós devemos realmente olhar? Devemos olhar para todo um conjunto complexo e por vezes contraditório de coisas, e essa é a complexidade desta questão. Porque há a questão das emissões de gases com efeito de estufa, há o consumo de recursos, como seja a água, a energia, que são fatores escassos do nosso mundo. Há a questão de salvaguardar a biodiversidade e, portanto, de ver as áreas que têm que ser ocupadas e os ecossistemas que têm que ser destruídos para ocupar essas áreas. E, portanto, todo este fator de coisas, e ainda mais uma, que é a ética de produção, que tem a ver com as condições de vida dos próprios animais, chamado bem-estar animal, mas também das pessoas que trabalham nesses setores e, portanto, e de todas as populações. E, portanto, é esse conjunto que faz e que devemos atender, e não apenas a um. E esse é um grande problema que nós enfrentamos. É que, por vezes, as pessoas estão despertas para um problema e criticam os produtores ou algumas ofertas porque acham que face àquele problema não está otimizado, podíamos ser melhores naquela questão. E é verdade. Porquê? Porque nós temos que ponderar todas estas e não apenas uma. E, portanto, provavelmente não teremos o ótimo para nenhuma isoladamente, mas temos que garantir um conjunto, o ótimo no seu conjunto. Claro. Então, um sistema intensivo pode ser mais benéfico para o meio ambiente? O sistema intensivo é mais benéfico para o meio ambiente
se for feito, obviamente, segundo estes princípios, ou seja, com princípios também, obviamente, éticos e de otimização dos recursos. Vamos ver se eu conseguia. Esta questão é complexa, mas penso que é muito importante perceber isso. Muitas vezes nós colocamos em confronto o rendimento económico com a questão da sustentabilidade. E não é verdade. Não é verdade. Eles não são contraditórios, como eu poderei explicar detalhadamente. Porquê? De onde é que vem a competitividade? De onde é que vem o lucro que as pessoas às vezes tanto falam das empresas? Vem de conseguir produzir a um determinado custo e ter uma mais-valia quando se vende. O que é que isto significa? Se o preço de mercado é hoje muito difícil de controlar, porque vivemos num mercado global onde não temos oferta de todo o mundo, onde é que nasce a competitividade? Pela capacidade que eu tiver de controlar os meus custos. E só há duas maneiras de controlar custos. É ter fatores de produção mais baratos ou otimizar o uso dos fatores de produção. Ora, ter fatores mais baratos é aquilo que nós não temos na Europa. Toda a gente sabe. A nossa mão de obra não é mais barata do que a mão de obra no Brasil, na Ucrânia ou na Tailândia. A nossa energia não é mais barata do mundo. A nossa alimentação para os nossos animais não é de toda mais barata, porque países como o Brasil ou grandes países como a Ucrânia ou a Rússia têm escalas de produção e conseguem essa alimentação muito mais barata. Então, onde é que pode residir a competitividade europeia? Só num sítio, é na otimização de recursos, ou seja, produzir com menos. Utilizar menos alimentação para produzir um quilo de carne, utilizar menos energia para produzir um quilo de carne, utilizar menos água. Portanto, é dessa otimização, é a única forma que eu tenho de colmatar um pouco esse gap de custos que nos separa do resto do mundo. Muito obrigada. Passando agora para outro preconceito. Para proteger o ambiente, temos de deixar de comer carne. Não é de todo verdade. Não é de todo verdade e nem sequer isso até seria contra a natura, mas pronto, nem quero usar como isso. O homem não é, obviamente, um ruminante nem um herbívoro, basta olhar para o nosso sistema digestivo, para as nossas necessidades, enfim, para a nossa, toda a nossa história, que desde sempre, desde a pré-história, o homem é um caçador e é um consumidor de carne e não é à toa. A natureza não está assim tão errada ao fazer a nossa vida, em aspectos fundamentais como a constituição do nosso próprio sangue, depender de elementos que só os produtos cárnicos nos podem dar. É claro que me podem dizer assim, hoje em dia, já com a agroindústria, com a tecnologia que nós temos, podemos ter uma alimentação só vegetariana com suplementos, certo? Mas isso, como eu digo, não é propriamente o mais natural. Quer dizer, eu viver de suplementos, de comprimidos ou de produtos industriais para suplementar aquilo que eu acho que uma alimentação supostamente mais saudável me pode dar, mas que depois precisa desses produtos químicos, não me parece, de facto, que seja muito racional. Mas pronto, não vou entrar por aí, cada um pode ter, e nós defendemos isso, a sua liberdade de acreditar no que quer e escolher o que quer. É importante é escolhermos conscientemente. E a questão, portanto, a questão da necessidade de consumo existe. Como eu digo, o que é que nós temos que fazer? E nisso que pergunto, é otimizar a produção de carne, tentar produzir com o mínimo de impacto ambiental possível, satisfazendo essas necessidades básicas e conseguindo fazer isso sem pôr em causa os recursos naturais, a biodiversidade e a sustentabilidade de diversos recursos aos quais temos que recorrer. E isso consegue-se e temos vindo a conseguir. Há dados, curiosamente, por exemplo, de uma ONG que é contra o consumo de carne e que defende que o homem não deveria consumir e que divulgou agora um relatório em que, curiosamente, vem de encontro a esta defesa da agricultura intensiva, porque, no fundo, o que é que eles vêm dizer? Vêm dizer que a produção de carne no mundo, nos últimos 10 anos, aumentou 53%, mas a área necessária para alimentar os animais, para produzir alimentos para esse 53% de aumento de carne, foi 23%. Ou seja, há um desligamento dessas necessidades. Nós, com menos, conseguimos produzir mais.
e assim satisfazer mais gente e mais população mundial. Claro, até porque a sustentabilidade da alimentação não depende apenas de retirar um alimento. Não, de forma nenhuma. Nós temos é que conseguir produzir a diversidade de alimentos que precisamos para a nossa alimentação de forma mais sustentável e garantindo que temos o mínimo impacto ambiental possível. Isso é conseguido através justamente de um uso racional dos fatores de produção e de tecnologias e de saber fazer, de um saber fazer que permita, de facto, otimizar esses recursos. Claro. Outra ideia que muitas vezes também esquecemos é que a avicultura de hoje não é a mesma de há 30 ou 40 anos atrás. Não, a avicultura evoluiu muitíssimo, muitíssimo. E evoluiu tanto que isso, por vezes, até leva a algumas ideias erradas que as pessoas têm. E de facto, consegue-se hoje conjugar o bem-estar dos animais, o seu conforto, e uma produção em qualidade e em segurança sanitária, porque isso é um aspecto muito importante para os consumidores, e ter, digamos, quantidade a preço acessível e de forma facilmente utilizável pelas pessoas, à disposição de quase toda, como digo, o mundo. É uma atividade que se faz em todas as latitudes, em todos os continentes, e que está presente em todas as partes do mundo. É, de facto, uma atividade que garante, como digo, hoje em dia a principal fonte de proteína para a humanidade. Quando falamos de produção alimentar, estamos a tentar equilibrar muitos objetivos ao mesmo tempo. O Pedro já falou de vários, mas na prática continua a achar que é possível produzir alimentos seguros, nutritivos e acessíveis, ao mesmo tempo que se reduz o impacto ambiental, que garantimos o bem-estar animal. Não só é possível, como é essencial. Isso é, digamos, o trabalho do dia-a-dia que nós temos. Por um lado, repare, a própria União Europeia é talvez o espaço mais regulado do mundo desse ponto de vista. O que tem legislação mais apertada e mais exigente, quer do ponto de vista sanitário, de segurança alimentar, quer do ponto de vista de impactos ambientais, quer do ponto de vista do bem-estar dos animais. Por outro lado, as próprias empresas, mas não é só o termos legislação e termos um Estado a exigir isso. Isso surge porque a sociedade é mais exigente e como a sociedade é mais exigente, também as empresas. Repara, há muitas cadeias, por exemplo, de distribuição, que já impõem exigências aos seus fornecedores superiores à legislação. Por exemplo, ainda é permitido, como sabe, produzir ovos em galinhas que estejam em gaiolas na Europa. Não há nada que proíba isso ainda neste momento. No entanto, já há muitas cadeias de distribuição que já adotaram uma política, elas dizer nós só vendemos ovos não produzidos em gaiolas. E, portanto, é a própria sociedade e é o próprio setor que evolui à medida que tecnicamente vai sendo possível dar resposta a essas exigências, acrescentes exigências éticas de produção e acrescentes se quiser, requisitos que a própria sociedade nos impõe à medida que vai evoluindo no seu conhecimento e na sua ética própria de funcionamento. E qual é que acha que neste momento é o maior desafio da avicultura? O maior desafio é vencer alguns preconceitos, e nomeadamente há dois que eu penso que são os principais, que é a questão das hormonas e a questão dos antibióticos, sejamos claros. As pessoas têm uma ideia de que a produção intensiva, e nomeadamente a avicultura, que são produzidas com a administração artificial de hormonas e de antibióticos aos animais, tendo em vista um efeito económico. Isso é completamente uma falácia. Completamente. Até por uma razão, porque economicamente isso não seria viável. É caríssimo estar. E volto a dizer, para já seria completamente ilegal. Na União Europeia, a legislação proíbe terminantemente a administração de hormonas aos animais, não só na avicultura, como em todos os outros setores animais, e proíbe
tal como no consumo humano, exatamente as exigências são iguais para a administração de antibióticos. Tem que ser mediante receita médica e nunca com efeito preventivo, mas apenas se um animal está doente, tal como uma pessoa, e na medida em que é prescrito por um médico. É proibido, digamos, administrar. E, portanto, a partir de... é proibido, mas há pessoas que fazem. Não se pode julgar, obviamente, e penso que isso é, de facto, muito injusto, estar a julgar todo um setor, porque poderá haver algumas pessoas que não cumprem a lei, que à margem da lei operam. Ora, isso acontece em todos os setores de atividade, isso acontece em todos os aspectos da nossa vida e não me parece que seja razoável, digamos, estar a rotular um setor porque eventualmente existe alguém que à margem da lei e à margem da ética de produção faz certos procedimentos. Claro. E sente que, e com isto que me disse, sente que ainda existe uma distância entre aquilo que o consumidor acha e o que realmente acontece no terreno? Existe uma grande distância. Eu penso que, aliás, é um aspecto muito importante da nossa sociedade, é a questão das pessoas fazerem... Nós somos a favor, como digo, da liberdade de escolha. Se as pessoas querem ser vegetarianas, devem ser, se querem comer determinado tipo de carnes e não outros, devem ter a sua escolha e devem ter a sua possibilidade de escolha. Mas para haver liberdade de escolha tem que haver informação. As escolhas têm que ser informadas. A pessoa não pode escolher se de facto não conhecer, não souber realmente as escolhas que está a fazer. E, portanto, o que nós defendemos e sempre defendemos é que tem que haver maior informação, melhor informação, para que as pessoas possam fazer as suas escolhas e fazer as suas opções de acordo com as suas próprias opções de vida, e filosóficas, religiosas, seja o que for. Claro. Pudesse deixar outra mensagem a quem nos está a ouvir, que outro preconceito é que acha que tem mesmo que ser desmistificado? Eu acho que o principal conceito e outro nível de discussão é aquilo que já falámos, é que o interesse económico de uma empresa surgir como oposto à possibilidade de ser uma produção ética e sustentável. Isso é um conceito completamente errado. Como eu digo, e principalmente na Europa, como já tive a oportunidade de explicar, a própria competitividade dos setores, o próprio rendimento económico dos setores depende da sustentabilidade. Nós temos que ser sustentáveis para garantir hoje uma produção de qualidade e uma produção valorizada, mas temos que também ser sustentáveis hoje para poder ser produtivos amanhã, porque senão amanhã não seremos produtivos. E, portanto, essa ideia da oposição entre o interesse económico e o interesse ambiental, social, ou mesmo a possibilidade de dar conforto e uma boa qualidade de vida aos animais, é de facto algo que nós devemos combater, porque não é de todo verdade. Pedro, muito obrigada por estar aqui connosco hoje. Voltamos para o próximo episódio de Sem Preconceitos à Mesa. Muito obrigado. Obrigada.